Quando eu era menino, o meu sonho era ler a Bíblia inteira, né? Falo menino assim, quando eu fui para a igreja mesmo, 15 anos aí. E eu li a Bíblia inteira muito rápido, eu lembrava de muita coisa, estudei em colégio cristão muitos anos. Eu li a Bíblia inteira pela primeira vez em 3 meses. E eu pedi a Deus, desde essa época, que Deus me desse a oportunidade de poder pregar a Bíblia inteira. E eu já tive a oportunidade de pregar a Bíblia inteira, versículo a versículo, na igreja. E isso para mim é uma graça muito importante, por isso que eu gosto de registrar isso nos livros que eu escrevo e estou sempre de alguma forma levando a palavra de Deus para as pessoas através da pregação expositiva, que é a explicação mesmo, histórica, explicação do que estava acontecendo. Então, tem um texto que é muito conhecido e geralmente a gente deixa esses textos mais conhecidos de lado. Eu digo assim, a gente que começa a lidar com a Bíblia inteira, mas a gente não pode se esquecer, né, desses ensinos tão cruciais, tão são primários, mas tão assim cheios de essência que Jesus nos deu, como está escrito lá em Marcos 10, 46 e 52, a história de Bartimeu, que era um cego que ficava, né, na beira do caminho, e diz as escrituras que um dia Jesus passou lá, e ele começou a clamar a Jesus, pedir misericórdia, Jesus, filho de Davi. O Senhor Jesus foi até ele e o curou. E a gente pode tirar algumas aplicações disso, 3 aplicações rápidas para que eu e você possamos então aprender com esse texto tão famoso. A primeira é: Jesus ouve o clamor de pessoas marginalizadas, à beira do caminho, em grandes dificuldades, doentes, pessoas que estão muito mal na vida. Então, precisamos voltar a clamar. Está faltando clamor, né? Clamor é uma oração com todo o coração. Não adianta só fazer rezas aonde você repete palavras. Nós precisamos orar. E essa oração, que é o clamor, é quando é feita com a intensidade de dentro de nós. Você percebe também que a verdadeira fé, ela reconhece que uma vida velha precisa ser abandonada para que possa seguir o caminho da cruz. O Bartimeu, ele precisou largar aquele caminho ali que ele tinha naqueles dias dele, que era ficar à beira do caminho pedindo esmola. Então ele teve que seguir Jesus. E foi o que ele fez, de fato. Ele jogou a capa que ele tinha fora, foi até o Senhor ali e o Senhor o curou. Então, não adianta querer seguir Jesus se você quiser continuar vivendo a sua antiga vida, com seus antigos erros, antigos comportamentos. Tem que haver mudança, tem que haver uma transformação, porque é isso que Jesus faz, né? Não faz sentido você dizer que encontrou Cristo e viver como você vivia. E, por fim, uma terceira coisa é que a gente vê que em Bartimeu, tanto a visão dele natural foi restabelecida como a espiritual, né? Cristo começou a ser o centro da vida dele, ele virou um seguidor de Jesus. Então, a nossa vida cristã não é para a gente só ficar pedindo bênçãos, é para nós nos tornarmos seguidores do Senhor Jesus, vida espiritual aberta, né? As pessoas que nasciam com deficiências físicas, elas eram consideradas amaldiçoadas nesses dias, mas a gente percebe que o Senhor Jesus ele veio para curar, né, aqueles que estavam de fato doentes. Ele veio para aqueles que estão doentes. Ele é o médico. Então, que bom que nós temos um Deus que cuida de nós, tanto na esfera material quanto na esfera espiritual. Então, eu queria deixar esses três, essas 3 aplicações e te aconselhar a ler Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52 e ter a sua fé inspirada em Bartimeu, um homem que acreditou em Jesus, um homem que clamou a Jesus e nos deixou o seu exemplo, então, que está registrado ali por Marcos. Deus te abençoe.